Vamos lá, sejam bem-vindos à nossa primeira conversa Decore, esse é o nosso episódio número 1. O convidado é muito especial, além de ser meu amigo, a gente começou a entender junto, e eu não poderia ter convidado outra pessoa a não ser o Luan para dar o start nesse projeto comigo. Eu sou a Mariane, sou fundadora da Quatro Lados Quadros, e juntos a gente já fez vários projetos juntos, né? Já finalizou várias obras, eu tenho bastante conhecimento relacionado a isso, à produção, a quadros, à decoração, e principalmente nesse mundo de arquitetura, de design, que eu e o Luan a gente vai compartilhar e conversar com você. Eu vou começar pedindo para ele se apresentar um pouco, contar um pouco da sua história para quem não conhece, porque sempre a gente aprende e tem estar inspirador. Bom, então, meu nome é Luan Vinícius, hoje eu sou fundador, né, e à frente do escritório da Mimico para Arquitetura. Mas antes disso, eu sempre fui um decorador, né? Antes de tudo, eu sempre tive isso comigo, né? Antes eu era criança, eu já tinha muita vontade, eu não sabia o nome do que eu fazia, mas eu já tinha algumas coisas, por exemplo, eu trabalhava com a minha mãe e ela me pagava uma mesada mensal, e a minha mesada mensal eu recebia no sábado. Eu pegava o dinheiro, acho que era R$ 10 na época, e eu ia para uma loja de decoração. Isso com 8 anos, 10 anos, isso foi até tipo meus 15, 16, quando eu descobri que o nome disso que eu fazia era arquitetura, né, ou design de interiores. Aquilo, tanto é que isso era barraco lá em casa, né? Porque daí minha mãe queria que eu investisse meu dinheiro em coisa. Um porta-retrato novo, eu queria comprar um bibelô, porque tinha uma estante grande na sala de casa, e aí Nem era pro teu quarto, então. Não, era para casa. Aí eu trazia aquele objeto novo, e a minha alegria do sábado à tarde era eu tirar toda a decoração da estante e remontar a estante com uma nova decoração, incluindo a peça nova. Então, tipo, para mim, quando minha mãe, teve uma vez que minha mãe me fez eu tirar e devolver na loja o, o que eu tinha comprado. E aí eu criava abajur, eu queria iluminação, tipo, uma iluminação mais cênica, eu nunca gostei de luz em cima. Então, eu acho que é uma coisa que veio comigo, eu não sei explicar. Então, até que um dia, acho que nessas coisas de feira de escola, que eu fui perguntar para alguma professora, e aí ela falou, eu acho que o que você, a profissão que você quer se encaixa mais dentro da arquitetura. E a partir disso, eu tive um nome, sabe, para aquilo. Achei um sentido. E achei que foi. E depois disso, eu nunca mais tive outra coisa na minha cabeça. Mas quando eu me formei no ensino médio, depois fui fazer outras coisas. E só lá no futuro que eu acabei caindo na arquitetura. Com 21 anos, eu entrei na faculdade. Ah, Já sabendo o que tu queria, só não tinha. não tinha dado certo Certo, né? ainda. Mas eu sempre, tipo, o meu propósito sempre foi trabalhar dentro da arquitetura. Aí eu fiz a faculdade, me formei em Passo Fundo, eu sou paranaense, daí fui embora para Passo Fundo, fiz a faculdade. Depois me formei, aí mais uma coisa, pessoa decidida, né, já sabia o que eu queria. Mas então me formar, eu falei, não, não quero ficar aqui, eu quero ir para Balneário. E aí eu vendi minhas coisas todas em uma semana, eu me formei numa semana, na outra semana eu vendi, na outra semana eu cheguei em Balneário. E aí eu comecei minha jornada aqui em Balneário, né? Recém-formado, acho que a gente se formou numa época bem. Eu me formei em 2015, então eu acho que foi uma época bem difícil para o mercado da arquitetura. Estava em bastante crise, então tinha pouca vaga de trabalho. A gente tem já aquela frustração do recém-formado, que a gente tem uma expectativa e a realidade é totalmente diferente. Então, por alguns anos, foram meio que difíceis, né? Tipo, a questão de você se adaptar, você entender que a tua expectativa é diferente e que o mercado exigia um pouco mais do que aquilo que você estava oferecendo. E aí foi o momento que eu fui para pós-graduação, porque eu não me encontrava. Eu achava que tipo os empregos eram muito simples para mim,
sabe? A demanda era muito simples e eu ficava Queria com aquela mais. coisa de querer produzir mais e melhor, e tipo, ver onde que podia melhorar. E aí teve a pós-graduação também, eu já estava desde a época da faculdade, que foi onde a gente se conheceu. E aí eu entrei e aí foi o que realmente mudou a minha Após concepção. demorou para fechar a turma uma época, né? Sim. Eu acho que ela abria e aí não fechou a turma, porque eu também estava de olho nela. Uhum. E aí quando deu certo, não, embora tudo, eu também me joguei, Sim. eu também estava de olho, né? E eu nem tinha visto, acredita? Porque você tem a Ana, a Paula, minha amiga, e a gente se formou junto, foi embora junto, então desde sempre. E hoje ela trabalha comigo no braço direito. Então a gente sempre teve junto. E ela começou a fazer a pós-graduação. Ela fazia extensão com a pós-graduação e eu não. E aí foi aquela coisa de tipo, não, se tu vai, eu também vou. Dá um jeito, Vou dar um né? jeito. Mesmo com dificuldade, né? A gente conseguiu. E eu fui e gostei da pós e ela não se identificou e ela saiu e eu fiquei, né? Então, são caminhos que a gente toma meio que levado, né, pelo ambiente que tu está convivendo. E aí foi uma surpresa muito legal, muito legal. Conheci pessoas tipo, maravilhosas como você, e como outras pessoas que eu tenho um carinho enorme, professores, enfim. Então acho que ali foi o meu despertar real da arquitetura, de você se ver como um profissional, de você se enxergar como alguém competente para atuar no mercado, entendeu? Principalmente porque muitas das coisas que eram abordadas eu já tinha noção, mas eu não tinha aprendido. Eu sabia daquilo. Eu tinha a visual, parece que era mais. Eu entendia vendo as coisas, não precisava de tanta explicação. Isso me deu Eu uma quero segurança. contar uma história da pós antes de terminar. Quero contar. Posso contar já? Não, pode, conta. O Luan era o aluno, o melhor aluno da sala, não de CDF, não de. Não, longe disso. Não, mas tipo, não é de talento. É disparado assim, o aluno mais talentoso. Então a gente tinha alunos que tinham escritório há muito tempo, que tinham experiência de escritório e de bastante tempo, outros que eram de esforçados, né, todos certinhos. E o Luan se destacava pela personalidade, de falar, mas muito na entrega dos trabalhos, assim, sempre era muito impressionante. E o empenho também. A gente teve um concurso, ele se empenhou, ele levou uma floresta para o concurso lá em Florianópolis. E, e aí a gente teve uma matéria que era sobre embarcações, né? Aviões e barcos, iates, essas coisas assim, que é com o Rodrigo. E o Rodrigo era um professor mais sério, assim, e era cheio de regras. Um segmento que eu da disciplina chata, eu não gostei daquela disciplina. Tipo, era tudo cheio de. Parecia que tu não podia fazer muita coisa, porque no avião era só trocar o tecido, era só trocar não sei o quê, porque tu tinha que seguir as regras das embarcações. E o Rodrigo, sim, né? Ele tinha um afastamento. Ele é mais. E aí teve o trabalho final, eles tinham que fazer o projeto da nova embarcação, que era troca tecido, né? E o Luan, ele fez um projeto fora do normal. Fora, era assim, muito fora do normal, nem sei se estava nas regras, mas era. Aí o Rodrigo, ele não tinha palavras. Ele não tinha, porque, ele, né, botava um defeito aqui, e outro, elogiava, né, mas. E aí no Luan ele não tinha o que falar. Tanto que ele não é bom nem nada, que contratou não, tipo, conversou com o Luan para ser sócio, porque o Rodrigo faz muita parte de arquitetura. E a parte de interiores, ele viu esse guri, é um talento, eu vou pegar ele para mim, vou fazer uma proposta. E aí isso me marcou muito, assim, o quanto ele tem visão empreendedora, do Rodrigo, e após ele conseguiu ver também o que eu sempre via. Eu sempre vi isso, no Luan é muito talentoso. Ele vai ter que achar esse braço, né, que faça do talento e do trabalho, que tem a parte chata de organização, a parte chata de escritório, e ele vai voar muito, assim. E aí agora pode continuar com a história, né, do Rodrigo, como é que tu montou o teu escritório a partir da pós. Assim. Eu também montei a 4 lados na pós, um pouquinho antes, né. A gente já tinha, o Léo tinha mais essa vontade de criar uma empresa do que eu estava feliz sendo designer de interiores. E aí a gente teve palestras, né, com bastante
palestras que era, olha, chegou uma hora da minha carreira que eu precisei. que eu precisei tomar uma decisão. Eu sempre fui tão quietinha, eu acho que vou dar uma. Vou tentar. E aí que foi nascendo a Quatro Lados durante a pós, me deu mais segurança também. E o Luan também foi nesse momento, né? Foi. Eu lembro que nessa época eu trabalhava, daí eu passei uns 2, 3 anos fazendo várias coisas. Eu dei aula para interiores, dei aula no Senai, trabalhei em loja, eu fazia um monte de coisa, né? Montava vitrine, montei o showroom da Dana na loja. Uma outra amiga nossa. Então eu montava o showroom, eu fazia várias coisas. Então eu acho que isso agregou muito na hora, hoje, porque eu tenho um conhecimento de produto, conhecimento de marca, conhecimento de loja, conhecimento de compra, que hoje me traz muita propriedade numa etapa da execução, né, que a gente faz. Mas aí na pós eu lembro que muita gente me falava isso. Só que eu tinha aquela sensação de frustrado, entendeu? Eu tinha aquela sensação de, cara, não sou incompreendido, esse talento todo serve pra quê? Porque, tipo, né, financeiramente não tinha resultado e, tipo, oportunidade não tinha também, então a gente ficava se questionando o tempo inteiro. Então, as pessoas me falavam, mas eu não acreditava muito. E nessa época, especificamente, que eu decidi montar eu trabalhava numa loja. E aí tinha a Rê, a Renata, que fazia pós-graduação, e a gente se tornou muito mais amigo, conhecia ela lá na pós também, a gente se tornou muito amigo, e ela ficou tipo, cara, tu não pode ficar sem trabalhar, tu tem que abrir teu escritório, tem que não sei o que, não sei o que. E ela me deu muita determinação, assim, nessa ideia. Eu pensei, bom, já que é para passar perrengue, né, então vamos escolher pelo que a gente vai passar perrengue. Vamos montar escritório. Aí no início, no start, a gente montou escritório nós dois. Ah, tinha outro nome, era outra proposta. E a gente começou a trabalhar do zero clientes, zero. Tudo zero. E a gente começou. Mas trabalhava aqui há tempo. Ele morava aqui também. E começou o escritório do zero. Eu trabalhava numa loja, eu pedi demissão, saí. Ela também pediu demissão, saiu, a gente começou. Aí, nesse tempo, que daí foi quando a gente conheceu o Rodrigo. Então, a gente já tinha escritório por um tempo, aí a gente começou a conversar com o Rodrigo, ele gostou muito do talento e do que a gente fazia. E nesse momento, para você ver como o timer é importante, né? Nesse momento, ele estava com uma deficiência muito grande dentro do escritório dele. Porque, para quem não conhece o Rodrigo Kirk, ele trabalha com projetos em altura, né? Então, ele tem muito projeto de prédio arquitetônico, né? Fachada arquitetônico. Então, ele tem um monte de prêmios, ele faz rigoroso nessa parte de prêmio, ele é focado mais nisso também, isso, né? O Rodrigo hoje é referência aqui, estadual principalmente, mas em nível nacional, nesse segmento da arquitetura de projeto predial. Então, aqui na região, meu Deus, são inúmeros prédios assinados por ele, inúmeros prédios premiados, né? Hoje ele já tem, sei lá, nem sei quantos projetos que ele tem, mas tem muitos projetos assinados, premiados, e agora ontem a gente já foi junto que ganhou mais um prêmio que vai receber, então é a cara da riqueza, né? E eu tenho super orgulho, meu Deus, muito orgulho do meu amigo. Eu realmente acho que o trabalho dele é excepcional, ele é excepcional. E aí, ali na pós, nesse momento que a gente acabou tendo aula junto, a gente acabou tendo contato, ele estava com déficit lá no escritório, que ele não tinha demanda, o pessoal que estava trabalhando com interiores com ele, que ele contratava, não tinha competência mesmo para desenvolver um projeto e ainda mais com uma escala absurda, né? Porque prédio, enfim, é uma demanda muito específica. E ele nos convidou, né? Nos convidou para fazer parte do escritório com um braço da RKA atuando com o projeto de interiores. Aí a gente foi, né? Nossa, uma super oportunidade. A gente foi, começou a trabalhar. No meio do caminho ali, a gente começou a trabalhar já e já começou a realmente ter fluxo de projeto. Aí no meio do caminho, acabou que a gente acabou separando a sociedade minha da Renata. Ela teve o despertar de ser mãe e aí foi cuidar da maternidade. E eu fiquei com a parte do trabalho e enfim, tocar todos os projetos que a gente tinha.
E aí eu fui indo no fluxo, assim, até que as coisas chegaram hoje numa proporção que a gente tem muita propriedade em desenvolvimento de projetos corporativos, projetos para áreas de lazer, apartamentos decorados. Lógico, a gente tem muito cliente final também, a gente atende cliente final, mas hoje eu falo assim, que se você tem um nicho do mercado que você tem que se colocar, a gente se coloca no nicho corporativo, que é o que a gente tem de diferencial. Eu acredito que tem vários escritórios que prestam serviços, mas hoje o nosso escritório ele tem uma demanda específica. A gente tem processos específicos, a gente tem a forma, tudo específica para o corporativo. E a gente cada vez mais tenta se especializar e se colocar mais dentro de uma proposta que é aceita em construtora. Né? Então, hoje a gente já tem serviços de projetos diferentes que a gente oferece para construtora. A gente pegou aquele nicho e desenvolveu tudo que precisava dentro dele, né? Para poder crescer. Aí tem uns. Não, foi ano passado que a gente trocou. Aí ano passado, tem 5 anos de escritório. Eu não me identificava mais com a marca, eu não me identificava mais. Tipo, já não sabe quando tu já não sabe mais o que está acontecendo ali, tu é uma pessoa que representa uma marca, mas aquela marca não te representa. Então eu fiquei, tipo, meio que insatisfeito com aquilo. E mudar o nome, mudar a logo, mudar tudo e dar uma repaginada. Hoje a minha equipe também é outra, então eu também gosto que Eles façam parte, né? tenha identidade de todos, sabe? Porque, por exemplo, a minha equipe é a Ana, que é minha amiga, minha melhor amiga e que minha vida inteira a gente esteve junto, né? Já tenho uma amizade de 12 anos. Rodrigo, que é meu sócio hoje, né? Que a nossa demanda no início a gente fazia junto, então eu ia para Itajaí, lá no escritório dele, ficava lá. Depois as nossas demandas começaram a ficar muito diferentes e a nossa equipe começou a crescer demais, então o espaço fica pequeno, a gente dividiu. E aí hoje o meu escritório é em Balneário e ele continua lá em Itajaí. Então, o Rodrigo, meu melhor amigo. A Ana, minha melhor amiga. O Danilo, que é meu namorado, é arquiteto também e trabalha lá. Então, tipo, a gente tem uma sinergia de trabalho muito bacana, assim. É aquela coisa que a gente sempre fala que não é trabalhar, sabe? A gente faz as coisas. Então, quando a gente recebe as pessoas, os clientes no nosso escritório, a gente está trazendo para casa mesmo, porque ali está o nosso seio familiar de verdade. Porque isso é legal porque a gente consegue, né, passar isso, transmitir isso. Então é bem bacana. E aí é isso, né? Eu acho que o resto da trajetória ainda está em construção. Vamos aguardar. Tá. Uma curiosidade que eu tenho, acho que as pessoas que trabalham com arquitetura também vão ter. Eu trabalhei bastante com construtoras antes da Quatro Lados, assim, de fazer apartamento decorado e área de lazer. E tu me corrige porque já faz bastante tempo, mas eles têm um orçamento e você tem que fazer tudo, um planejamento completo para aquele orçamento. Não pode extrapolar. A consultora que eu trabalhava não podia extrapolar nenhum real. Então eles faziam, porque eles tinham sócios e tal, então, olha, para esse apartamento decorado, o valor é X. Aí a gente tinha que fazer isso. Tu tens a vantagem, tu trabalha com o orçamento sempre apertado, a construtora tem, né, limitações, porque ela tem que vender, né, ela tá ali para ter um lucro, mas tu trabalha com uma organização e tu consegue fazer o fechamento de um projeto muito bem. Eu queria perguntar para ti, que trabalha nisso, o que essa parte de trabalhar com corporativo, com construtoras, tem de positivo e de negativo, até para um cliente final, para quando tu trabalha com um cliente final, não, eu aprendi isso com a construtora e meus clientes finais eu também faço isso porque é bom. E de negativo, assim, não, isso aqui é só para construtoras porque eles têm um outro objetivo que na casa não tem, né? Uma casa, um ambiente próprio, mais ou menos isso que acho que eu tenho curiosidade para saber como é agora. São demandas bem diferentes, né? A demanda do corporativo, a construtora, eles têm um propósito muito comercial, né? Então você tem que trazer novidade, tecnologia, preço bom, né? Eu não vou dizer que é barato, porque hoje em dia está muito difícil barato, não existe mais quase. Então, se você tem qualidade, ele não é barato, né? A gente pode dizer isso porque as coisas baratas realmente são muito simples, né? Porque hoje em dia, até as coisas que são, eu considero, né, que até as coisas que são de boa qualidade hoje são acessíveis. Tu consegue, se tu souber onde comprar e como comprar.
E também a gente está falando de Balneário Camboriú, Itapema, Itajaí, que são mercados de médio para alto padrão aqui, né? Diferente de outras cidades, então no interior não pode ser muito diferente do que do exterior, né? Tem que seguir, eu sempre falo, tem que ter essa coerência. E segundo, porque é isso, não tem como ter as duas coisas, né? Tu pode lapidar, tu pode encontrar coisas, não precisa comprar tudo do mais caro. Tem que ser inteligente para isso também. Tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia. Só que se tu focar na parte sempre do preço, o resultado não tem como ficar bom, né? Não dá pra fazer milagre. Apesar que eu acho que tu faz milagre nos teus faz. A gente trabalha com milagres também. Às vezes dá certo. Sério? Tipo, quando ele fala quanto que ele gastou, eu falo, gente, isso aqui parece que é coisa de milhões, assim, sem brincadeira. E ele falou, não, eu tive esse orçamento, fico babando. Mas o ruim, eu acho que assim, o lado negativo do corporativo é só porque hoje, como é muito comercial, as pessoas vendem banana por maracujá, sabe? Tipo, vendem o luxo, mas na verdade o que elas estão entregando não é nada, entendeu? Elas fizeram uma coisa que elas consideram luxuosa. Então, hoje o mercado da arquitetura, ele está complicadíssimo de trabalhar, porque eu acho que hoje em dia os projetos, eles estão se tornando muito pobres, simples, as soluções são as mesmas, as pessoas elas não ousam em pensar em algo diferente, então tipo assim, desconfigura e depois configura, sabe? Tipo assim, imagina você desconstruir tudo aquilo e depois tu vai construir de novo. E as pessoas não, elas já vão pegando aquelas soluções que já estão prontas, entendeu? Então tipo, vamos botar uma fita de LED aqui. Mas tá, qual que é o propósito desse perfil de LED aqui? Ele realmente é para iluminar ou é para decorar? Bom, decoração é outra coisa, iluminação não é para decorar, entendeu? Então eu acho que a dificuldade do mercado, principalmente no corporativo, para a construtora, é isso, porque daí como se faz muito diferente, não vende depois. Não é que não vende, eu acho que o projeto ele fica fantasioso, ele fica um projeto desconfigurado, e aí ele vende para as pessoas, tipo assim, tu tá comprando um prédio, aí vai o corretor e fala, olha, isso aqui é luxíssimo. Aí a pessoa fala assim, nossa, que legal, isso é luxo. Aí pra pessoa ela já assimilou aquilo, aquele horror que ela tá vendo, aquela coisa, sabe? Como luxo. Aquilo não é luxo, entendeu? O luxo é totalmente o oposto. Bom, a nossa pós-graduação foi inteira em cima disso. Então, a gente tem muita base em conhecimento para alegar que realmente que o luxo não é aquilo ali, né? O luxo são inúmeras outras situações, né? Mas principalmente qualidade de projeto, qualidade de luminotécnico, qualidade de decoração, qualidade de mobiliário. Luxo é qualidade, não é preço, né? Às vezes tu tá pagando caro numa coisa que é feia, entendeu? Às vezes tu tá comprando uma coisa que não é que seja feia, talvez ela não encaixe para aquela proposta. Eles falavam muito, meus professores, tipo o Evandro, que faz projetos lindos, diferentes lá em Florianópolis, falava muito sobre conceito, né? Tu ter um conceito, amarrar o conceito, sobre experiência, sobre o que aquilo ali vai estar transmitido, equilíbrio, conhecimento das peças, das coisas que tu vai colocando, e isso vai transformando o projeto e a experiência do cliente como um todo em algo de luxo ou não, né? Eu na pós, acho que algo que eu mais aprendi foi isso, assim, os meus quadros não são de luxo, mas o que eu quero da experiência do cliente, o que eu quero entregar o melhor do como que a pessoa recebe, como a pessoa recebe, como que ela vai colocar na casa dela, com o processo todo, com coerência, com qualidade, tudo, mas no meu caso, assim, esclarecendo, para mim, luxo em relação a quadros, a obra de arte, é algo, sei lá, de museu, muito exclusivo, né? Peças que são de mais de milhões. Isso é alto luxo, que por si só é isso. Não precisa de experiência, não precisa de nada, né? Isso é o alto luxo. O que eu trago para Quatro Lados em relação à impressão de obras de qualidade, para você diversificar tamanhos e molduras, é o que há de melhor no mercado. É isso que eu tentei trazer para Quatro Lados, justamente para atender os profissionais, né? Não, mas eu acho que tu tem vários diferenciais, né? Eu acho que uma coisa é você falar que o produto é de luxo, por exemplo, esses quadros, obras de arte é um produto de luxo. Isso. Agora, o teu quadro é um produto que é inserido dentro de projetos de luxo. Sim. Que o projeto de luxo, daí ele vai ter outras características, né? Que daí é o todo, né? O englobado.
Porque eu, pra mim, por exemplo, um quadro pobre é aquele quadro que realmente, tipo, é mal feito, que a moldura é simples, né? Aquelas molduras que hoje a gente sabe o que que é simples, o que que não é. Uhum. Aqueles quadros que são, as impressões são ruins, tipo o quadro que compra na internet, Sim. né? Ou então, por exemplo, o que é o pior pra mim é copia e cola, entendeu? Tipo, eu vi esse quadro e eu quero, tá, mas esse quadro não serve pra ti, o que que serve pra você, Aham. né? Tipo, como que eu posso... Tá na moda o leão, vamos botar um leão, tá na moda africana, e aí não tem nada a ver com nada, não tem nada a Não, ver nem com a pessoa, não, né? tem que ter contexto. Tem que ter Tem que contexto. ter contexto. Eu acho legal agora você até me lembrou dessa situação que a gente teve uma disciplina na pós, que nós tínhamos que montar um showroom em Floripa, lembra? Teve uma loja bem bacana lá que sediou o espaço para nós e aí dividiram a turma toda em grupos e cada grupo era responsável por um ambiente do showroom e aí tinha que montar uma proposta, né? Sim. E aí eu lembro que todo mundo... E era um conceito em cima de uma música Música. e de uma pessoa, né? Isso. Ou não, a gente faz. Era um cantor e uma música. A gente sabia a pessoa ou a gente Sabia. A gente sabia a pessoa. Tinha música tocando lá. O meu era uma mulher e era. Eu não sei qual era a música, mas sei lá, era Caetano, era uma música e era uma mulher. E eu lembro que cada um tinha um conceito e tu tinha que transmitir esse conceito pro ambiente. Continua. Foi muito legal essa disciplina, porque pra mim, bom, eu desde criança fui da montagem, né? Eu quero, tipo, botar as peças no lugar, fazer decoração, arrumar os vasos, arrumar livro, tipo, isso é o que eu amo fazer, tipo assim, o que que você quer fazer? Eu quero fazer isso, sabe? Tipo, é a minha parte favorita de todo o processo, é a montagem final, amo de paixão. E daí na pós, esse era o processo, né? E eu já tinha contato com a Cadana, que é a dona de uma loja de decoração, porque eu montava o showroom com ela. E aí eu lembro que eles deram pra nós, tinha um certo preconceito comigo na pós, eu sentia isso. Certo. Que me jogavam às vezes pra umas situações. Mas foi sorteio esse, porque tu ficou pra cozinha? E tudo que eu não queria era fazer a cozinha. Eu não queria fazer a cozinha. Mas foi sorteio, não foi? Tu não lembro, lembra? eu me sinto muito prejudicado. O nosso era home office, então, tipo, foi e eu muito fiquei legal. tipo assim, as pessoas ficaram com living, com home office, com street master, eu fui na cozinha, como é que eu vou decorar uma cozinha, gente? Mas era um espaço enorme, né? E aí tinha que usar os móveis que estavam naquele lugar. E aí eu lembro que tinha uma mesa imensa, de uns 4 metros. Imagina, se a mesa era de 4 metros, imagina o tamanho do espaço. E pra mim, espaço grande é muito difícil tu configurar, porque as coisas elas ficam pequenas ou então muito grandes, porque imagina uma mesa de 4 metros, é um elefante no meio da sala. E como é que tu vai resolver aquele elefante? Vai botar cadeira? Aí imagina quantas cadeiras não cabem. Pra mim, uma mesa de 4 metros cheia de cadeira, acabou. Tu não precisa botar mais nada, já é o suficiente. Então eu lembro que eu e meu grupo, né? E aí eu peguei a Floripa, a Aurora da minha amiga, né, da Nath, que tem as flores. Aí a proposta era pra gente ir no sábado pra lá e levar coisas pessoais, alguns objetos de decoração pra montar o espaço, né? E todo mundo, cada um levava um tapete, uma almofada, um violão. E eu... Ele desceu, gente, o caminhão. Eu e a Renata, a gente levou um monte, como se a gente fosse montar um apartamento. Eu enchi caixas com decoração e eu tenho uma amiga que tem uma loja de flores exóticas. A gente pegou um monte de flor, eu peguei uns coisas de bananeira, né? Umas flores de banana e levei. E eu sei que a gente montou o espaço e, tipo, fez living dentro da cozinha. A gente fez um horror dentro da cozinha. Montou bar, montei um santuário. Não, acabar 3, 4 horas vocês ficaram, né? Ficamos horas montando. Foi muito divertido, foi muito divertido. E nesse dia eu tive uma lição, porque eu tava montando e eu queria usar tudo que eu tinha levado. E aí o professor Evandro foi lá e falou assim, vocês têm que saber... Ele falou pra mim assim, você tem que saber a hora que você coloca, mas você também tem que saber a hora que você tira. Dá uma olhada. Ele falou isso pra gente também. E ver. Eu acho que a maior dificuldade é porque isso é algo de olhar. É de apurar o olhar, de treinar o olhar. E aí a gente colocou um monte de coisinha e se não agrega muito, pode tirar. O nosso tinha a ver com santos, a música. Então eu levei um Buda, eu levei santos daí pra ficar tipo um mini altar. Ele assim,
se esse é o propósito, tem que fazer ele destacar. Tira isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Não, o teu era um quadro. Lembra que Não, tu o tinha meu tem quadro? quadro também. Eu levei um quadro de índio enorme. Que quem deu a ideia? Aham. Peguei um tapete lá no Oriente também, passei, mas eu levei o tapete e o quadro. E aí alguns objetinhos assim, a gente não levou muita coisa. Não, ninguém levou muita coisa igual não tem. Não, foi muito engraçado, porque eu, na minha cabeça, era óbvio que as pessoas iam fazer aquilo que eu tava fazendo, sabe? De levar as coisas. E aí eu cheguei lá, tipo, pessoas com violãozinho, e eu, E tipo... foi aí que a gente conheceu a Mari, que fez Adoro, sim. As meninas da meninas Casa Design. que te ajudaram a fazer Da esse Casa Com, rebrand é. ali, né? Isso. E o Luan é tão autêntico que a gente era um concurso. Então, o pessoal da empresa lá da estúdio votava no ambiente, a Mari votava, né? A fotógrafa, Teve vários um vários jornalista e o menino que era curador da Casa Cor. E aí eles votavam, aí tinha o voto popular que foi postado no Instagram, né? E aí o mais votado. E aí ficou empatado, né? Entre nós, meninas que levaram um violão só. Elas não, tipo assim, foram as primeiras a terminar. Aí eles não. Esses ali não passaram trabalho nenhum, tipo, eles não podem ganhar. Tipo, se eu não ganhei, pelo menos é o grupo da Mari, que elas pelo menos trouxeram um quadro, trouxeram uma coisa. Eu lembro muito disso. E aí o professor falou, não, também concordo que dos ambientes mais conceitual, das meninas ficou lindo, né? Mas como falou, comercial, era azul com amarelo, eu lembro, do violão ficou bonito, vendável. Mas não tinha todo aquela bossazinha assim que a gente queria, né? Mas foi legal. Muito engraçado, Tu respondeu a minha pergunta da construtora? O que tu aprendeu? O que tu acha? Acho que não, né? Então, eu acho que, bom, construtora, a gente tem que aprender a lidar com espaço grande. Isso é a primeira coisa que a gente tem que aprender. Por causa da área de lazer? Por causa da área de lazer. Primeiro, por exemplo, a minha opinião sobre criar, como que eu faço, por exemplo, a gente pega um salão de festas que basicamente, por exemplo, sei lá, 100 metros quadrados de salão de festas. Qual que é os equipamentos que você vai ter no salão de festas? Você vai ter cozinha, né? E o resto dos ambientes é tudo ambiente para comer, para uma mesa, cadeira, sofá. Então todos os equipamentos são para a mesma função, para você sentar. Então isso é muito chato de resolver, porque daí pensa, se for para você encher a sala de mesa com cadeira, vira um restaurante, né? Então você tem que desconfigurar. Que é o que a maioria faz, né? Aí tu tem que desconfigurar essa ideia e tipo tentar trabalhar com várias formas de resolver aquela solução. Então acho que isso é muito desafiador no dia a dia. Orçamento também. A gente tem hoje, a gente consegue comprar, né? Com um preço muito melhor para a construtora, mas mesmo assim os valores são altíssimos. Então agora, nesse exato momento, a gente está fechando planilha para execução de 2 prédios. Um em Navegantes e um em Itapema, que depois eu quero falar um pouco mais sobre ele. E tipo, é loucura, entendeu? É loucura porque é muita coisa. A gente recebe orçamento, tu confere todo o orçamento, aí vê que não tá batendo, aí tipo, aquele fornecedor não tem, aí você tem que ir atrás de outro. E é muita coisa, é muita coisa. Então, a gente aprender muito a sistematizar, organizar e lidar... processo assim, para não errar. E para não esquecer nada, entendeu? Então, tipo, porque nesses clientes a gente já tem uma confiança. Então, na verdade, eles não se envolvem muito, é tudo conosco. A gente faz... O que é uma vantagem de... rapidez também, né? Fica mais rápido. Super. Quando a gente tem autonomia, é muito melhor, porque daí a gente não tem que esperar por ninguém. Então, a questão de orçamento, até antes a gente tinha mais uma limitação. Assim, hoje a gente já tem uma média, mais ou menos, do quanto que custa um metro quadrado. Então, a gente já consegue passar para o cliente. Sempre eles não vão querer gastar aquilo, né? Eles sempre vão querer fazer com a metade. Mas nunca dá certo, né? Eu acho que esse é um dos maiores erros, é aquela coisa tipo, não, comigo vai ser diferente, eu sou especial, eu vou gastar menos, eu vou conseguir gastar menos. Não consegue, porque as coisas têm um preço e elas custam tanto. O projeto, ele é desenvolvido em cima de um padrão de qualidade, né? Se você quiser se quer um padrão de qualidade mais baixo, mais barato, aí tem que ser outro tipo de projeto, entendeu? Não pode ser aquele projeto.
Mas normalmente o que acontece? O cliente começa com essa coisa de orçamento, né? Principalmente o corporativo, trazendo para nós valores bem baixos. E aí eu falo assim, não, calma, vamos fazer o projeto, né? Não tem como a gente fazer orçamento sem projeto antes. Vamos ver como é que vai ficar, se você vai gostar. A gente tem algumas estratégias que a gente consegue. E realmente a gente tem. Quer cortar custo? A gente tem. Só que as nossas estratégias são redução. Entendeu? Aí tu tem que abrir mão de algumas coisas e tem que estar ciente que você abrindo mão dessas coisas, o resultado vai ser diferente. Mas depois que ele visualizou aí eu o projeto, deixo para apresentar. Aí quando a gente apresenta as imagens 3D, normalmente aí você vende o teu produto, entendeu? Não que eu tenha interesse em fazer, vender alguma coisa, né? Porque não é esse o propósito. Mas a gente consegue mostrar para ele a qualidade do projeto e a importância que todos os itens trazem ali, porque tudo a gente traz alguma relevância dentro do projeto. Não é nada tipo, eu gostei disso aqui e coloquei aqui. Não, a gente traz o projeto com propósito. Até porque a área social e a área de lazer, o que eu estava falando no início, que agora eu lembrei, que a gente estava falando, que o mercado é muito pobre, que as pessoas vendem o luxo como coisas que não são de luxo. Então, para você desenvolver um projeto e entregar alguma coisa com realmente qualidade, o teu concorrente é aquele ali, entendeu? Então, o nosso trabalho, às vezes, ele fica muito pequeno, sabe? Ele não aparece tanto, porque aqui o mercado é imenso. Então, a gente né, vai construindo um pouquinho a cada tempo. Então, eu vejo que hoje em dia a gente tem uma concorrência muito, eu acho que não é paralelo, sabe? Não é justa em relação a isso, sabe? Porque eu vejo que realmente as pessoas têm que se colocar dentro do nicho do mercado e não ficar, sabe, oferecendo essas coisas e educando as pessoas a pensarem, a verem as coisas como uma coisa que elas não são. Sim. Mas eu acho que, até eu vejo esse movimento nas redes sociais, eu acompanho muitos arquitetos, né? Acompanho os parceiros, em desmitificar essa parte do que é luxo, desse mármore com lustre, né? Que tem esse luxo mais silencioso, que é esse luxo onde as coisas são mais bem pensadas, os produtos. O Luan me ajudou a comprar essa mesa. Ele me ajudou a comprar os móveis na loja quando eu fiz, né? Falei só, a parte de iluminação, eu tinha dificuldade, a parte de decorar, de deixar bonito, então lavava e me ajudou. E aí eu me mudei de endereço e ele ficou aconchegante porque as peças são boas e bonitas. Não precisa de muito, né? Não precisa de muito. Então todo mundo que chega aqui fala, nossa, mas ficou tão fofo, nossa, ficou tão aconchegante. Porque tem as peças, né? As coisas no lugar. E no meu caso, ainda por cima, não posso colocar muito porque eu quero destacar os quadros. Mas eu também sinto, assim, muito nos próprios profissionais que a gente trabalha, que eles têm a dificuldade do cliente finalizar o projeto. E aí, eu vou deixar a parte de produzir, colocar os quadros para depois, porque agora eu já gastei demais, né? Não tem como finalizar a obra. Eu não sabia que eu ia gastar tanto, e aí quando a gente vê coisas assim que são meio desnecessários. Eu fui ao apartamento esses dias e ela tava sem cabeceira, sem criado mudo, sem a parte do quarto, mas tava a sala assim bem cheia. Eu disse, nossa, ela tá passando trabalho de não ter cabeceira de cama, sem guarda-roupa, e ela poderia ter feito um projeto lindo, bem mais enxuto na sala e teria terminado o quarto, se fosse mais bem planejado, né? O conjunto total, eu penso assim. E as pessoas têm muito essa dificuldade, ou então no final compram decoração e quadros muito simples, que não são coerentes com o restante do investimento. E eu sinto mesmo que tem profissionais que não conseguem concluir o projeto. E a gente conclui muitos projetos juntos, assim, né? Passa o orçamento, conclui muito. Como que tu consegue levar isso para o cliente final? Porque, claro, a construtora, o objetivo dela é finalizar a obra, ela não vai entregar
uma obra pela metade. Mas o cliente final, era esse link com a construtora, tu traz isso para o cliente final também? Sempre tu consegue finalizar? Ou qual é a dificuldade para finalizar? Tu se identifica com isso Então, ou lá não acontece? A produção é importante. Para ambos, eu acredito que seja a mesma solução, né? Execução é um serviço à parte, né? A gente desenvolve o projeto, muitos deles a gente não executa, né? É a opção do cliente. Quando a gente é contratado para executar, a primeira coisa que a gente apresenta para o cliente é planilha de custos, de levantamento de custos. Então a gente orça tudo que está no projeto, inclusive decoração e quadros. Tanto é que, né, você sempre faz para mim os orçamentos dos quadros, eu recebo planilho. Então lá na minha planilha de custos já está o valor dos quadros. Então às vezes no final a gente, né, vai lá, troca o quadro, diminui, faz alguma coisa, mas eu não tiro a verba totalmente. Por exemplo, diminuo a quantidade de quadros, estabeleço prioridades, mas alguns vão ter, entendeu? Não precisa ter todos, às vezes não de primeiro momento, mas sim. E então eu acho que a melhor estratégia é você deixar o cliente ciente desde o início do custo que aquilo vai ter. Porque decoração, eu até tive uma experiência há pouco tempo de um cliente que pediu para eu finalizar uma obra, e aí eu sempre explico para ele, né? A montagem final da decoração, a gente pega as peças em consignado numa loja, leva até a obra, monta toda a proposta, aí vocês olham tudo, vê o que vocês gostam e o que vocês não gostam, tiram o que vocês não gostam, volta para a loja, elas fecham o valor. Enfim, sei que essa foi a primeira e única situação que eu tive uma devolutiva praticamente de 100% da decoração. Imagina. Entendeu? Então, tipo, pra mim eu fiquei... Decepcionado, assim, tipo... eu fiquei tipo assim, tá, então pra que eu fui? Sabe? Porque parece que... Então eles não estavam preparados para aquilo, porque essa obra não era E não uma foi obra... porque não gostaram, né? Não, porque essa obra não era uma obra que nós executamos. Eles pediram pra gente fazer a montagem final. Então não teve esse processo da planilha, porque se tivesse sido conosco, lá no início eu já ia depositar esse valor. E daí se o cliente quer tirar o valor, fala, não, eu preciso reduzir, eu falo, gente, é uma diferença, porque isso que tu tá falando, sem cabeceira, sem cortina, sem tapete, sem decoração, eu acho que a casa fica sem vestimenta. Ela fica pelada. Fica tipo um projeto sem acabamento mesmo. Né? Então, eu acho fica uma casa muito fria, parece... Não é que tem casas alugadas que são bem mais charmosas, mas assim, parece que aquela casa não é de ninguém. Né? Tu sai, entra aquela pessoa, pode ser qualquer pessoa, né? Não tem... Além do conforto, né? De tu viver numa casa melhor, mais bonita, tem a parte mesmo de identidade. E eu digo assim, ó, como técnica de projeto, eu acho que a gente tem que trabalhar muito com visual e proporção. Então, você começa trabalhando, por exemplo, com proporções dos equipamentos principais. Então, por exemplo, numa sala, a principal coisa é o sofá e a TV. Então, é a primeira coisa que tu vai resolver, e são as coisas maiores, mais volumosas. Depois disso, você precisa das coisas que façam a ligação, a conexão delas. Então, o tapete, às vezes, ele conecta o sofá a uma mesa de centro. Coisa que se você não coloca o tapete, fica a mesa de centro perdida do sofá. E às vezes o tapete conecta a mesa de centro e o painel da televisão. Às vezes o tapete conecta a mesa de centro e a mesa de jantar. Então, a gente tem esses elementos que eles são para conectar. E por outro lado também, a questão das proporções. Então, imagina assim, imagina uma sala e você coloca um sofá, uma mesa de centro e uma televisão. Aí você não coloca mais nada, né? Aí, agora você vem e coloca um abajur, aí você coloca uma decoraçãozinha na mesa de centro, você coloca um tapete, você coloca um vaso, uns livros. Então, a gente pega dessa escala do sofá e vai reduzindo. Então, faz com que aquilo fique mais delicado, mais encaixado, né? Porque daí tu vê todas as escalas de tamanho, tu não vê só as peças grandes. Porque as peças grandes, ela tem muito volume. Então, você precisa da miudeza para ficar mais delicado, para ficar mais charmoso, para ter essa sensação um pouco mais de conforto. Outros pontos interessantes de olhar também, de conexão, porque para mim é conexão, Uhum. sabe? Porque você vê o sofá aqui, você vê a decoração lá, são dois volumes grandes, porque o volume da decoração, às vezes você coloca um monte de livro empilhado, com uns vasinhos, umas coisas, umas velas, ela cria um volume ali, e você tem um volume aqui do sofá. Então são volumes que eles estão combinando,
mas em momentos diferentes, em situações diferentes, e também essa coisa de conexão. Então eu vejo que um projeto que não tem isso, ele fica muito pobre. Ele fica muito pobre, como eu disse, sem personalidade, sem essa coisa de tipo assim, de encantamento, sabe? Porque eu acho que a decoração, essa finalização, os quadros, eles dão um encantamento. Porque, por exemplo, vai botar um quadro embaixo, atrás de uma mesa de jantar, né? Aí tu já vai tomar uma decisão, por exemplo, se eu boto um quadro, eu não vou botar um pendente na frente do quadro. Aí imagina se no final o cliente não compra o quadro e ele não tem pendente. E daí o projeto fica manco. Acabou com a tua solução. Sim, Tipo, aí fica aquele projeto pobre, porque só tem a mesa, não tem o quadro, você não pensou em pendente porque tinha um quadro atrás. Então são coisas assim que tem que entrar dentro de contexto e o cliente precisa entender isso, a gente precisa explicar. Então, eu acho que Quando faz a planilha, então tu faz a planilha. E aí chegou a pessoa e falou, não, tá muito pra mim. Tu vai diminuir, então, proporcionalmente. Não vai, pra não deixar manco, tu vai diminuir um pouco de cada. Ou então falar, não, esse projeto aqui é isso, a gente não consegue fazer nesse projeto, senão vai ficar... ou então, tipo, não, a gente vai pra esse primeiro momento, vamos adequar isso aqui. Mas não deixar, não, beleza, é muito, mas então eu vou fazer essa parte e aí a gente não faz nada dessa segunda parte que deixa o projeto pelado. É isso? Ou tu vai... Olha, depende do cliente, mas na maioria dos casos eu nunca tiro tudo, né? Eu procuro primeiro tentar ver se eu consigo mudar produto, porque às vezes tu muda a moldura, muda o acabamento, muda a imagem, muda o tamanho, muda alguma coisa e você já consegue uma redução do custo, né? Sim. Depois, a segunda coisa é tirar os itens que não são de primeira importância, né? Eliminar ali do orçamento. Mas é difícil acontecer situações como essa que eu acabei de contar, que não sabe, porque o nosso projeto, ele é vendido e eu falo, gente, não adianta o projeto ficar bonito e a execução ficar feia. Você precisa respeitar aquilo que você está vendo na imagem para ficar. Tanto é que é muito engraçado, porque os nossos projetos, se tu coloca o nosso render do lado da foto da execução, é a mesma coisa. É até tipo de confundir. E às vezes a gente muda produto, o produto não é mesmo, o tecido não é o mesmo. Mas o conceito final ficou. A ideia tu consegue ver que é a mesma coisa, porque especificação é muito diferente de fazer projeto. Tu tem que ter um conhecimento enorme, absurdo, para você conseguir, tipo, executar o luminotécnico, executar o mobiliário dentro do orçamento, com variedade de produto, porque a gente desenvolve o projeto com os produtos. Mas aí na loja que tu vai comprar, ela não tem exatamente aqueles produtos, tu tem que achar substituições. Então é um trabalhinho bem dobrado. E aí o importante é sempre você deixar o cliente bem ciente dessa importância, de respeitar o projeto em si. Então, por exemplo, eu falo para o cliente, você não quer alguma coisa, então a gente tira em projeto. Entendeu? Não vai deixar no projeto se você não vai executar. Então vamos tirar do projeto. Então não vai comprar o quadro, então beleza. Então no projeto eu já vou botar um pendente aqui em cima da mesa para não ficar pelado, para não ficar vazio, porque esse espaço é importante que seja preenchido de alguma forma. Então acho que a melhor forma é a comunicação. Lá no projeto mesmo. No desenvolvimento. Acho que é legal assim, eu não tinha pensado nisso assim. Nessa parte a gente vai adaptar para não deixar, para conseguir realmente o resultado final ficar bonito. E tu colocar na cabeça do cliente, não adianta o projeto ficar bonito. Não adianta, porque, porque o importante é a execução. O importante é a execução. É importante a execução. Então, por isso parece tão simples, tipo, aquela coisa tão óbvia, mas queria que a pessoa se empolga, e até o próprio arquiteto se empolga em fazer um baita de um projeto, só que ele está fora da realidade do cliente. O cliente não está imaginando que vai custar tudo isso para fazer todos aqueles detalhes. Aí fica... Não, mas assim, o cliente sempre é cliente, né? Vou te falar, agora a gente tá fazendo... eu ia até perguntar, conta uma história, uma coisa de um cliente aí. Não, vou contar recentemente, porque o Rodrigo, né, que é meu amigo e meu sócio, ele tá mudando a sede do escritório dele. Hoje ele tem até onde é o escritório dele hoje foi premiado há muito tempo atrás quando ele fez, porque é uns volumes de container. E aí ele vai sair de lá e vai para umas salas comerciais, a gente começou a reforma. E aí ele pediu para eu fazer, né, porque ele não tem nem tempo. E lógico, a gente passou por todo o processo do projeto, desenvolvimento, aprovação, apresentação das imagens e tal. E tudo maravilhoso, né? E aí, agora a gente entrou na parte de custos.
Adivinha? Óbvio que ele quer executar pela metade do preço. Eu falo, Preço. cara, mas tu é arquiteto. Tu Tu deveria não saber. ajuda, Eu né? coloquei um sofá lá. E ele inventou de perguntar o preço do sofá. E eu contei. Ele queria, tipo assim, me matar. E o cara, mas tipo, tu tem que entender o preço do sofá. Aham. Não, Se tu cliente é não, cliente. se tu não entende, quem é que vai entender, Cliente né? é cliente. Sempre quando tá saindo do teu bolso, A acho que é gente, quando diferente. vai fazer na nossa casa, também é assim, né? Eu não, gente. Eu não Tu consigo não. ter controle. Se eu gosto. Não, se eu gosto sim, mas quando chega a mexer no bolso, né? Porque É. é igual quando eu fiz o projeto da loja, eu tinha um orçamento. É claro, eu tinha muita noção. Muita noção. Então eu fiz uma planilha do valor que eu tinha, o quanto que eu ia gastar com iluminação, o quanto que eu ia gastar com o sofá. O sofá até tanto. A mesa até tanto. Quando eu economizei no sofá, eu sobrou mais pra mesa, É assim. mais ou menos isso aí. Então eu lembro que na iluminação eu tinha colocado 10 mil e a gente fez por 4. Porque o Luan disse, não, é isso, vai lá comprar aquela. Eu disse, ai meu Deus, que bom, vai sobrar mais pra outra coisa. Mas eu não fugi muito, eu só comprei a mais quando eu economizei em um item. Então, eu economizei na iluminação, então eu tenho esse X a mais, mas porque eu trabalhei muito tempo com isso, né? E eu não podia mesmo e não queria ultrapassar aquele valor, eu não podia. Então eu fui muito organizada nessa parte, mas eu entendi que o público que eu queria atingir, né, o que eu queria fazer, as coisas que eu tinha que investir para isso, né? Eu tenho essa noção, mas quando chega lá, realmente tu não é que é igual o do Rodrigo, é um negócio, né? Ele tem um valor que ele pode investir naquilo dali. Né, na verdade é porque é uma situação provisória. A gente está fazendo um projeto super legal, bonito e tal, mas ele vai comprar o terreno e vai construir uma sede. Mas daí nesse processo ele vai ficar demorar nessa alguns sala. anos, né? Ele vai ficar nessa sala. Então a questão basicamente é essa. Eu acredito que se ele fosse realmente tivesse já no terreno que ele comprou, com o escritório que ele construiu, a situação seria diferente. Mas é sempre o choro, né? Na hora do orçamento é sempre o choro. Eu já tive situações que eu fiquei assim, tá bom, esse sofá é pra mim? Tipo assim, não é pra mim, então se tu não quiser colocar, não coloca. Tipo assim, coloca qualquer outro. Tipo, pra mim não vai mudar. Porque essa era uma versão minha antiga, né? Hoje eu já sou muito melhor que isso. Mas antigamente eu tinha uma forma de lidar assim um pouco mais prática. Tipo assim, tá, tudo bem, não quer o sofá, não compra o sofá é pra você, é você que vai deitar nele, é você que vai usar ele, então, tipo, não compra, tu vai deitar no sofá que tu escolher, né? Mas hoje não tenho muita necessidade disso, hoje a gente já, acho que a gente vai crescendo como profissional e vai alcançando algumas... Acho que é maturidade também, profissional e pessoal, a gente vai amadurecendo, comprando quais batalhas tu compra, né? Quais. Não, mas tu lembra, eu era tipo super. Impulsivo. E eu era muito metódico, as coisas tinham que ser do meu jeito, então eu já encrenquei um monte com cliente, com fornecedor, tipo, meu Deus. Comigo não. Com você não. Mas as pessoas, todas elas, assim, sempre entenderam que era meu jeito. E eu sempre fiz isso, tipo assim, pra alcançar um objetivo, né? É, então, um padrão nunca bem foi... alto, assim, tipo, eu vejo pelo teu trabalho e o que eu posto, e o que eu postava no começo, o Luan puxava minha orelha, ele disse, não, eu não posto desse jeito, tipo assim, daí eu falo, tá, mas tu não posta nada, eles estão, então eu não posto nada, eu só posto o que eu realmente, e aí eu ficava assim, não, eu postava mais no volume, tipo, às vezes o vídeo não tá maravilhoso, eu postava, e a gente ficava nessa discussão, assim, né, disse, olha, não que existe um certo e errado, mas existe uma escolha, né, uma escolha de posicionamento, e tu tens isso muito claro há muito tempo. Sim. Mesmo tipo, não tinha muito cliente, nada, mas já não é que parecia, tu já realmente tinha essa parte, uma clareza das coisas, do que quer trabalhar. Posicionamento, né? Eu pra mim, eu sempre vi muito as pessoas vendendo coisas por outras coisas, sabe? Tipo, eu acho que isso copia e cola de projeto e tal, e vendem como se fosse uma alta inovação. Eu acho que o veneno da rede social é esse, entendeu? Porque ninguém sabe o que é real e o que não é real. Então eu acho que tem muita gente vendendo muita coisa, vendendo projeto, vendendo produto, vendendo ideias,
que são ideias super simples. E daí o marketing faz aquilo se tornar surreal, sabe? E aí, se eu for pensar assim, eu vou entrar na mesma critério deles e vou começar a trabalhar da mesma maneira que eles. Só que eu acho que isso aí um dia, uma hora vai, entendeu? Uma hora vai acabar Eu até ouvi um saturando. podcast sobre isso, que de uma cantora, tava uma modelo, e aí, esses cortes que a gente vai fazer no nosso também, que ela comentou o seguinte, sei lá, Madonna ou Anitta, elas não são as melhores cantoras. E eu demorei muito para perceber isso, que a melhor modelo não é a melhor modelo, é o marketing. É o marketing. Então isso não é errado, como eu falei, não existe um certo ou um Não. errado, é uma escolha da pessoa, né? É com que tu se identifica. Quando tu se identifica, que tu acredita e é um marketing, porque o que acontece também, é igual, eu acredito muito no meu trabalho, mas se ninguém vê, né? Se ninguém vê, se ninguém encontra isso, se ele não vai chegar a mais pessoas da forma que eu gostaria. Então a gente tem que alinhar, né? Tem que estar alinhado os dois. Mas hoje em dia, muito do produto, do projeto, de tudo, eu acho, de todas as carreiras, é o marketing. É o marketing. Não, e é a rede social. Porque daí, e eu acho que hoje em dia, tipo, é essa ideia de que as pessoas acreditam que a realidade é uma e a realidade é totalmente diferente, sabe? Então eu tenho meu pé atrás com a rede social por causa disso, sabe? Porque eu acho que, tipo assim, tá muito banalizada essa situação de apresentar um mundo fantasioso, que é tudo maravilhoso, que é tudo lindo, e que daí chega na realidade e a pessoa se decepciona, entendeu? A expectativa versus a realidade, que é totalmente diferente. E no nosso mercado é isso. Questão de custo, questão de entrega, questão de fornecedor, é muito. Então, assim, não tô dizendo que as pessoas estão erradas, mas não fantasia, entendeu? Tipo, coloca a situação real, ou então, porque eu acho que muito hoje muita coisa é feita para gerar conteúdo, e não porque elas são de importância, entendeu? Então, eu vou falar sobre qualquer coisa, porque eu preciso gerar conteúdo. Eu vou postar qualquer coisa, porque eu preciso gerar conteúdo. Entendeu? Aí às vezes acaba trazendo à tona coisas que não precisa. E atraindo clientes que tu não, ou clientes que tu não quer. Então eu sinto assim, o quanto tu tem esse posicionamento para atrair os clientes que tu deseja alcançar. Tem que ter. Eu acho. E eu sempre fui do contra, né? Eu até tava contando pra ti agora há pouco que o pessoal de uma loja, de uma marca da MDF foi visitar o escritório e eles pediram qual que era o que eu estava sentindo falta na cartela, e era bem o que eles estavam tirando de linha, porque eles falaram que os outros escritórios estavam pedindo o contrário, né? Então eu sempre tenho uma visão um pouco de fora, né? E eu uso isso realmente para tudo. Para projeto, então, é muito engraçado, porque essas áreas de lazer que a gente sempre cria, então o processo normal do escritório de interiores seria pegar a planta do arquitetônico, né, da área de lazer, do rooftop, o apartamento decorado, e trabalhar em cima daqueles ambientes, né? A gente já começa tirando todas as paredes e redesenvolvendo o arquitetônico, porque a visão do projeto de interiores é totalmente diferente do projeto de arquitetônico, porque o projeto arquitetônico ele tem outras competências, né? Então mesmo às vezes quando o projeto vem do Rodrigo, como a gente tem essa conexão dos dois escritórios, às vezes o cliente já fecha o arquitetônico com o Rodrigo e o interiores conosco, e no processo de desenvolvimento a gente já conversa, e o lazer eles deixam mais ou menos que em aberto para a gente resolver. Aí vem para nós, a gente resolve o lazer, o arquitetônico passa para eles e aí eles atualizam o arquitetônico. Porque para mim, o projeto ele é um conjunto mesmo, e é conjunto de parede, é conjunto de janela, é conjunto de porta, é conjunto de circulação, é conjunto de móveis, é conjunto de iluminação, é conjunto de mobiliário, é planta, é revestimento. Então é um conjunto de várias coisas. Agora pegar e se limitar a trabalhar dentro de ambientes, por exemplo, esse é o salão de festas, e você tem que colocar 50 lugares aqui, para mim é muito difícil se eu não desmontar aquilo ali e pensar que o sanitário que a pessoa vai usar tá lá do outro lado e que vai ter fluxo contrário, porque vai ter gente descendo do salão de festas para ir para academia e vai estar gente do salão gente saindo do elevador para ir para academia e gente saindo do salão de festas para usar o banheiro que fica do lado da academia. Entendeu? Tipo, é uma pessoa com traje de academia e uma pessoa com traje de festa. Então, esses fluxos
todos eles que a gente organiza dentro do projeto e tenta atualizar essas ideias para que tudo funcione melhor. Porque eu acho que o projeto tem que ser funcional. E funcional não é eu ter uma cozinha com um corredor de 90 centímetros. É realmente ser funcional. Funcional dentro da realidade daquele espaço, daquele cliente ou daquela proposta. Né? Então eu acho que o isso arquiteto, quando tu contrata o arquiteto, tu quer que ele pense nessas coisas não óbvias, né? Nessas coisas que você não encontra essas informações no Google. Você quer que ele tenha essa visão mesmo 360 de tudo que pode acontecer ali. Claro, tu não, né, não quer dizer que tu vai prever tudo, mas é isso. Se é para fazer um projeto que qualquer um poderia fazer, você não contrataria um profissional para isso, né? Às vezes as pessoas também têm medo de se posicionar, acho também, de fazer essa parte, né? Mas Quando no eu início a trabalhava gente com- tinha. É, No não, início, lógico que todo mundo tem no os começo. primeiros projetos que eu fiz foi assim, entendeu? O Porque meu nem... era assim, E aí tava depois... pronto, tipo, agora vocês vão decorar aqui, mas tem que ter 70 lugares. Ah, mas como? Não cabe. Não cabe, né? A primeira coisa que a gente fala também, não cabe. Não cabe. Tem que fazer caber. E aí tu tem que se E aí a gente virar. se depara, porque nós temos duas situações dentro desse projeto corporativo. A gente tem a situação, por exemplo, que é a ideal, que vem do Rodrigo, lá do projeto que ele já está desenvolvendo. É um projeto que está sendo desenvolvido durante o processo da... Já tá em conjunto, assim, Tá, né? durante o processo do desenvolvimento do prédio mesmo, do projeto. E tem a situação que vem pra gente quando está pronto, né? Quando, por exemplo, está subindo, tá lá, estão iniciando o reboco, e aí chega o projeto para nós. Nesse momento, às vezes a gente pega arquitetônico de outros escritórios, não dos do Rodrigo, que às vezes dentro do salão de festas tem, sei lá, 20 lugares. Mas as coisas, elas estão numa escala tão pequena que, tipo, diminui para 10 lugares o espaço, entendeu? Então a gente tem que trazer essa solução, porque... E aí eu não tenho como trabalhar dentro do mesmo espaço. Eu lembro que quando eu trabalhava com isso, a gente tinha uma lan house. E aí a gente tinha que fazer, porque no projeto atual, que foi autorizado, sei lá, pela prefeitura há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, estava escrito que ia ter uma lan house e eles não podiam mudar. Hoje em dia isso mudou? Mudou, total. Tanto é que o material publicitário que a construtora entrega, sempre, a maioria das vezes, é imagens ilustrativas, né? No caso, hoje já está se mudando, porque hoje o que a gente já está fazendo? A gente já está entrando com o pessoal no processo de desenvolvimento, então a gente já desenvolve o projeto de interiores que vai para o material publicitário e que a gente executa. Porque acontece, não aconteceu umas 2, 3 vezes, assim, de coisas obsoletas. Mas que... é por causa do contrato. Às Deve ter vezes o alguma pessoal, coisa, o contrato de venda da construtora, eles dizem os itens da área de lazer. Aí a gente precisa manter. Aí tem essa situação. Nesse caso, sim. Mas como a gente já está entrando no início, porque daí tu mais vai... inteligente, né? Porque o que acontecia? Vários clientes nossos, né, vêm com um projeto pronto que eles não têm projeto, eles têm as imagens, que eles contrataram somente as imagens. Então, tem um pessoal lá que desenha o material publicitário, então eles desenham qualquer coisa, colocam lá e depois você vai executar, ou você executa baseado naquelas imagens, só que pensa, é uma sala, tem um render daqui, e o resto? Como é que é? Sim. Não sei. Então, assim... Só uma planta, né? Só uma planta. Então, não tem. Então, a gente tem situações assim que, às vezes, o cliente pede pra gente manter, mas a gente não mantém porque não tem como, entendeu? É outra coisa. Então, hoje a gente já está atuando no mercado muito antes. Então, por exemplo, o prédio que a gente está executando em Itapema, a gente desenvolveu o projeto em 2021. Então, ele já foi lançado com todo o nosso material publicitário. E agora a gente está entrando na fase de execução. E aí agora que a gente está começando a colocar tudo aquilo que estava no projeto em ação, né? Então tem atualização do projeto, porque muita coisa mudou, muita tecnologia nova, revestimento que saiu de linha. Então o projeto ele passa por uma remodelagem, né? Uma reestruturação de todo o projeto, da materialidade, principalmente para ir para a obra atualizado. Então eu acho que é muito melhor, sabe? E a gente já tem clientes que enxergam isso como um ponto super positivo e que querem fazer. Então, a gente já não entra só nessa parte de desenvolvimento, por exemplo, de 3D, que é o comercial, mas também toda a parte de infra, que antes, às vezes, o lazer já tinha
feito infra, o pessoal da compatibilização já tinha, porque daí desce todo, imagina, prédio é muito Mais mais complexo, complexo, né? Então tem prumada, tem vários itens que descem, que daí, tipo, a gente já Então, organiza tudo isso, entendeu? Já tá tudo organizado, não vai ter um medidor que vai cair aqui no meio do ambiente, não vai ter um pilar que vai ficar no meio, porque daí a gente já organiza a estrutura, todas as infras e todas as alvenarias e janelas e portas, a gente reestrutura tudo dentro das possibilidades para o projeto ficar melhor. E aí o resultado, que é um resultado que eu considero que é um resultado 100% satisfatório, entendeu? Porque a gente realmente pensou em tudo. E aí é engraçado, porque quando a gente apresenta, a gente apresentou o projeto bem grande agora, semana passada, para uns clientes, e deu tipo, meu Deus, deu 120 imagens, assim. É uma área de lazer, hall social e 3 apartamentos e mais uma cobertura. Então é muita coisa. E aí, tipo, eles sempre ficam surpresos com a quantidade de detalhe, não digo nem detalhe, é resolução do projeto. Tudo está resolvido. Todos os banheiros estão desenhados, todos os pisos eles estão paginados, tudo está 100% resolvido. Eu não volto mais para esse projeto, eu volto para fazer alteração. E aí a gente tem um processo também que a gente tenta minimizar sempre as alterações, porque é muito imenso. Imagina se a gente tiver que ficar fazendo alteração. Então é muito trabalho, retrabalho. Então a gente tenta lá na frente, no início do contrato, no briefing, a primeira etapa de entrega, que a gente entrega um layout com Mood, daqui a gente já sai resolvido. Do layout Mood a gente já sabe exatamente o que o cliente quer. Então quando a gente chega no 3D, é muito difícil voltar, sabe? É aquela coisa que tem dúvida, aí que está a diferença do cliente final, né? Porque o cliente final sempre vai ter mais alteração. Porque ele quer ver uma proposta, assim, assado. Ai, não sei, tô na dúvida se eu faço aberto, fechado. Não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. Então a gente tem que desenvolver um pouco mais para atender, tipo, essas dúvidas, essa demanda de cliente final e a gente super entende, né? Porque se é para mim, eu vou querer ver todas as possibilidades também. Então eu super acho que é compreensível. Sabe uma coisa que eu falo nas redes sociais, que eu acredito muito para o cliente final, né? Não para a construtora, até para ambiente comercial também, eu acho que o arquiteto pode escolher. Mas o cliente, às vezes, ele deixa para comprar o quadro sozinho, porque é uma escolha pessoal dele. A gente coloca no projeto, a gente trabalha com muitos, né? Muitos profissionais, coloca no projeto o conceito. Se quer um quadro grandão, se quer ele tombado no chão, se não quer, aqui é uma dupla delicadinha, mas deixa para a parte da arte do cliente escolher no final. E é uma parte complexa também, né? Uma parte complexa do profissional ajustar isso com o cliente e encontrar essa parte. Como é que tu faz isso, assim? Ou um conselho para fechar esse fechamento? Tipo, pegou uma cliente agora que gosta da Frida e encontrar isso e fazer com que o resultado fique bom, mas fique com a cara do cliente também. Eu acho que é super importante. Eu acho que tem várias coisas dentro do projeto que eu acho que é bem legal a gente deixar para o cliente, sabe? E falar para você, ó, esse aqui é tua responsabilidade, para ter participação, né? E eu acho que do final, não é tua casa, né? Não é o teu lugar, é o lugar da pessoa, então ela tem que ter participação. E principalmente nesses itens de personalização, tipo quadro, decoração, é muito importante que o cliente participe, né? Então, só que sempre com a consultoria junto, né? Eu acho que deixar... Às vezes tem cliente que dá porque eles vão, né, vão seguir pela mesma linha, mas tem cliente que você precisa organizar. Essa cliente que tu comentou da Frida, né? A gente tem uma cliente que tinha vários quadrinhos pequenos no apartamento dela e ela falou, eu gosto muito da Frida Kahlo e tal, tenho esses quadrinhos. A gente olhou os quadrinhos e falou, acho que não vai dar pra usar esses quadrinhos, sabe? Porque daí é aqueles quadrinhos mais simples mesmo, né? E aí eu falei, bom, então vamos dar pra ela o que ela quer, mas a gente já organiza o que ela quer dentro de uma proposta que fique ok. Então a gente colocou um quadro da Frida grandão, um quadro com uma foto preta e branca, que também não tem tanta cor para não impactar no desenvolvimento do espaço, e grande, porque eu gosto de proporções grandes, eu não gosto muito de miudeza. Ou é quadrinho pequeno, tipo decorativo, pequenininho, ou grandão. Eu não consigo muito que usar o meio termo. Então eu prefiro quadros grandes sempre, porque eu acho que fica
proporcional, né? A parede e tal. É menos quadros E um grandão, e isso. grandão, né? É. Nos projetos eu sinto Mas isso. eu acho que é legal deixar o cliente, lógico, que é acompanhamento, né? Você vai direcionar, tu vai dar sempre a tua opinião. Eu sempre falo, é a minha opinião, é tu que vai escolher, mas eu vou dar a minha opinião. Sim. E pra gente ir encerrando, como é que tu pode explicar, assim, para teus projetos, para tua... Nessa parte que tu gosta tanto de... Gosta não, que tem realmente muito talento na parte de produção, na finalização. Qual é a importância dos quadros dentro desse contexto, assim? Porque deixar eles de fora pode impactar... O que impacta mesmo deixar eles de fora de um projeto, de um ambiente? Bom, eu acho que eu já falei bastante sobre isso, né? Mas eu acho que fica pelado o projeto, fica sem vestimento. E como eu falei, se você pensou naquilo, são proporções, né? Então, por exemplo, você não vai colocar do lado de uma mesa desse tamanho um quadro pequeno, porque as duas coisas elas têm que se conectar. É que nem a situação que eu expliquei do sofá, do tapete, da mesinha de centro, do painel. Então as coisas elas precisam se conectar e elas precisam ter uma inteligência que tu vai chegar e tu vai olhar o espaço, tu vai entender ele como um conjunto e não como unidade. A não ser que, por exemplo, numa circulação eu tenho um quadro só, e aí pensa, numa circulação eu tenho um quadro que é importante. Tirou o quadro, acabou com a circulação, né? Aqui na minha mesa, se eu tenho esse quadro, a mesa de jantar, sala, são ambientes importantes. Se eu tiro o quadro, perdeu talvez a beleza da mesa, ela se tornou muito menor do que o quadro. Então eu acho que realmente o quadro, assim como as peças menores que eu considero, que não são mobiliários, são peças complementares, como a luminária, como a planta, todas elas são importantes, né? Só que o quadro ele tem uma proporção um pouco maior. Então, por exemplo, se tu tira a planta, tu tem menos impacto do que se você tirar o quadro, por exemplo. E mais a personalidade também, né? E eu acho que quadro é uma solução muito bacana e versátil. Então, porque a gente tem tamanho, a gente tem moldura, a gente tem modelo, a gente tem estampa, a gente tem preto e branco. Então, é uma solução inteligentíssima e que o custo não é alto, porque se você for ver, tipo, o restante dos custos... Eu fico de cara com isso também. Porque é tudo de valor muito alto, né? Marcenaria, iluminação, móvel solto. E aí eu sei que a pessoa no final tá com o orçamento já extrapolado. O Moacir, quando foi lá na inauguração, conversou assim, vocês ficam com a pior parte, que é o final da obra, o pessoal tá cansado e gastou realmente bastante. Claro que é um investimento para muitos anos, né? É um investimento para muito tempo, assim. Mas, e aí chega na parte dos quadros e da decoração, não é coerente. Eu tô vendo isso com mais frequência hoje em dia. Não é coerente com o restante do teu investimento. Não. E aí não valoriza nada. Eu não sei se é É vazio, eu acho que é um projeto vazio, porque daí tu faz pela metade, né? Tipo, não é metade, mas na verdade, tipo, a parte de finalização é a mesma coisa tu deixar sem piso, entendeu? Tipo, um apartamento sem piso é acabamento, né? Quadro é acabamento, decoração é acabamento, iluminação é acabamento. Então, às vezes, uma estratégia bacana é você realmente falar pro cliente assim, olha, eu tô economizando aqui na decoração, na iluminação, eu tô sendo mais resumido, eu tô trocando as luminárias dessas por essas, porque a gente tem outras questões, outros produtos dentro da execução que tu tem versatilidade de produto. Então, dentro da iluminação, eu tenho uma gama enorme de lâmpada, de embutido, de arandela. Então, eu consigo trabalhar com uma especificação mais versátil ali. Eu consigo trocar uma luminária de 3.000 por uma luminária de 500. Entendeu? Eu consigo trocar um pendente de 10.000 por um pendente de 5, porque eu tenho versatilidade de produto. E aí eu somo a quantidade e dá um valor. Então, às vezes, eu acho que é bem bacana tu propor, porque isso não, eu acho que em vez de você afrontar o cliente, você vai mostrar para ele que você realmente se importa com o resultado. Que você quer realmente que o resultado fique satisfatório e que ele fique satisfeito com isso. Então, tipo assim, eu não quero tirar nada de você. Eu quero que você tá aqui no projeto, eu quero que esteja ali, porque é o que você aprovou, é o que você gostou. Agora, se você não gostou, aí a gente tem que achar outra solução para resolver esse problema. Porque não dá para estar no projeto e depois não tá mais, sabe? Resumindo a nossa conversa, não adianta ter um projeto bonito que não foi executado. Que não seja execuível. É a mesma coisa ali no cliente que eu tive agora há pouco, né? Que a gente colocou, decorou, ficou uma gracinha, inauguraram, no outro dia devolveram. Aí, tipo,
eu consigo entender, assim, que mas é um pecado, assim, porque tu vai chegar lá agora, tipo, o espaço tem até eco, porque as coisas elas preenchem realmente, né? Preenche a mesa de centro, preenche a cozinha, preenche, e a gente... Eu sou da montagem, né? Então minha mão é pesada, eu monto mesmo. Eu levo flor, eu boto na água, porque eu não gosto de flor artificial, eu só uso natural. Então eu preencho todos os espaços que tem para preencher, que estão dentro do projeto preenchido, porque no projeto eu já faço a decoração. Então, quando eu vou fazer a decoração lá, eu me baseio no projeto. O que tem aqui, que tamanho de peça, quantas peças, volume, como que eu preencho com livro, enfim, né? Então, o que eu sempre falo para o cliente, eu vou te entregar exatamente isso. E custa tanto para fazer isso. E também acho que a pessoa, depois de um tempo, ela vai vendo pela indicação, por outros trabalhos que tu fez, e já vai vendo a tua identidade ali, né? Um pouco do teu DNA nos projetos, e ele te contratou porque ele está esperando aquilo, né? Sim. Não exatamente igual, obviamente, mas tá esperando. Mas eu acho que tudo dá para se discutir, tudo dá para se falar, dependendo da forma que se é abordado, né? Eu antigamente tinha um jeito um pouco mais incisivo de falar, e eu acho que não é tão legal. Eu acho que é legal realmente você deixar o cliente ter essa escolha. Então, por isso que eu mudei meu discurso, e hoje eu falo, custa tanto, se você quiser diferente, aí a gente tem que pensar tudo de uma forma diferente. Explico todos os pontos que impactam e, tipo, deixo que o cliente escolha, entendeu? Realmente ele entende, né? Porque a gente também não se coloca no lugar dele de que ele não entende nada desse universo, né? Difícil, não é o cliente que entende, ele trabalha em outro segmento, ele tem né, outra vida. Sim. E aí, chega nesse momento, ele fica, meu Deus, tudo isso, que tanta coisa. Tu explicando aqui, já dá pra ver a dimensão, é um trabalho muito difícil, né? Que ele requer muitos fornecedores e muitas coisas. Eu acho um trabalho até pouco valorizado, porque é muito trabalho. Ele lidar com muita gente, não só com o cliente, muito fornecedor e mão de obra, mas a gente se colocar no lugar dele, porque realmente ele não entende aquilo ali. Tu mostrar, né, essas certas nuances para concluir o projeto é muito inteligente, é mais inteligente e mais não é compaixão a palavra. Empatia, né, com a outra pessoa, e no final ela vai se sentir feliz porque tu orientou ela de uma maneira melhor, né? O que os clientes mais falam pra mim é que eles entendem que eu me importo. Então, tipo assim, eu tô fazendo aquilo, às vezes eu dou meu chilique, né? Mas, tipo assim, é porque eu me importo, é porque eu gosto daquilo, é porque eu quero que o resultado seja satisfatório, porque eu quero me orgulhar daquilo, eu quero que a pessoa olhe pra mim, tipo assim, com gratidão de realmente de entrega e de realização, sabe? E isso acho que pra mim é a melhor coisa, né? Tipo, quando entrega, tipo, ver a satisfação, ver a realização. Nem sempre foi assim, já entreguei alguns projetos que não foram satisfatórios, que o cliente não ficou feliz, que a gente teve muito problema com o fornecedor, porque o mundo não é 100%. E daí com essas situações você faz o quê? Você tira aprendizado. Você aprende e tenta melhorar aquilo, achar onde que deu errado e tentar achar como que tu vai tapar aqueles buracos. E é assim, ir para a próxima obra, né? Porque não tem o que fazer. Sim, é isso aí. E obrigada, a gente já tá começando a hora já, eu acho. Acho que sim, eu tô com a mão gelada. Tem alguma dúvida, Aline? Alguma coisa assim? Não. Tá tudo bem? Tudo certo. A gente já falou bastante, né? Vou me despedindo, então. Luan, se despede também ali. Tchau pra vocês, gente. Muito prazer, obrigada. Obrigado. Foi muito bom falar contigo, tá? Muito bom sempre. Beijo. Fechou? Fechou. Deixa eu encerrar aqui. Dá uma aguinha. Dá pra ver. Quanto tempo a gente falou? 80 minutos. Tá bom. E eu tô suando, gente do céu, que calor. Calor, eu tô gelada. Nossa senhora, eu fico suando. Eu não perguntei tudo, mas perguntei, né?